A paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um momento doutrinário e antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sino para receber novas notificações de vídeos e ajude a divulgar este canal. Hoje nós iremos falar sobre os sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. E desta feita falaremos sobre os sinais dos tempos. Queridos, a palavra profética contém sinais evidentes de que a segunda vinda de Jesus, o principal acontecimento dos últimos tempos, está às portas. Agora, o que são os sinais dos tempos? Sinais dos tempos são fatos profeticamente preditos que, quando acontecem, constituem provas de que outras profecias já aconteceram ou estão para acontecer. Nós temos vários exemplos desses sinais na palavra de Deus. Se você ler em 1 Samuel capítulo 10, versículo 3 até o versículo 7, também Isaías, capítulo 7, versículo 14, Lucas, capítulo 2, versículo de número 12, e Jó, capítulo 2, versículo de número 18, até o versículo de número 23, você poderá ver que as profecias que foram preditas acerca também de Cristo, elas tiveram seu cumprimento e outras que também irão ainda se cumprirem. A palavra profética, ela contém sinais, quando confirmados, provam que a vinda de Jesus está às portas. Quando os discípulos perguntaram a Jesus que sinais lhe mostraria da sua vinda e do fim do mundo, conforme está escrito em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 3, o mestre lhe falou de certos sinais, dos quais podemos deduzir os seguintes. Existem sinais reais pelos quais é possível determinar que o Filho do Homem está às portas. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 29, Lucas capítulo 21, e o versículo 31, e por meio deles podemos conhecer o tempo. Romanos capítulo 13, versículo de número 11, vê que se vai aproximando aquele dia, como também está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, e que já está próximo o fim de todas as coisas, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e o versículo de número 7. Os que anteciosamente estão observando os sinais podem saber o que houver de noite e conhecer que vem amanhã e também à noite. Se você puder depois, você confira em Isaías capítulo 21, versículo de número 11 até o versículo de número 12. Embora os sinais mostrem que o dia está próximo, jamais se poderá estabelecer com exatidão o retorno de Jesus, pois daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai, que foi proferido pelo próprio Jesus em Marcos capítulo 13, versículo de número 32, e Mateus capítulo de número 24, versículo 36. Quando Jesus pronunciou estas palavras, nem ele sabia o dia do seu retorno, uma vez que, a fim de ser semelhante aos homens, aniquilou-se a si mesmo e despiu-se da sua glória celestial, ou seja, como homem, Jesus ele não sabe, e na época dos discípulos, no seu ministério terreno, como homem, ele não sabia o dia do seu retorno, mas como Deus, ele sabe claramente o dia em que ele estará voltando aqui para buscar
a sua igreja. Se você vê, ele aniquilou-se a si mesmo, como já diz o texto, despiu-se de toda a sua glória celestial, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 até o versículo de número 8. Mas após a sua morte e ressurreição, foi glorificado com a glória que tinha antes que existissem o mundo, né? Então, Jó capítulo 17, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo de número 9 até o versículo 10. E por esse motivo que agora ele sabe o dia em que ele virá buscar a sua noiva. E esse dia está bem próximo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 5. Então, como homem, ele se despiu de toda a sua glória como Deus, né? Ele não sabia do seu retorno. Mas após ele morrer e ao terceiro dia ele ressuscitar, e ele se revestindo de toda a sua glória, ele sabe claramente o dia e a hora em que ele há de voltar para buscar a sua igreja, e esse dia está muito próximo. Muito bem, mas diferentes grupos de sinais nós podemos perceber, diferentes grupos de sinais dos tempos. Podemos dividir os sinais dos tempos em vários grupos. Jesus disse: quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas 21, 31. E devemos, pois, olhar com atenção para os sinais. Primeiro, como eu falei, há um grupo de sinais. E eu quero mencionar o primeiro grupo de sinais, que é justamente sinais em cima no céu. Assim como houve sinais no firmamento quando Jesus veio pela primeira vez, em Mateus 2, e o versículo de número 2, também haverá importantes sinais no sol, na lua e nas estrelas antes da segunda vinda do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19, Lucas, capítulo 21, versículo 11, Joel, capítulo de número 2, versículo 30 e o versículo 31, além de coisas extraordinárias no firmamento que têm sido vistas por muitas pessoas em diferentes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E como se Deus quisesse fazer zoar os sinos do despertamento para o mundo. Então, o primeiro sinal, ele se dará no céu, em cima do céu, no céu, né? Onde esses sinais serão mostrados na lua, no sol, nas estrelas, assim como houve um sinal da vinda de Cristo quando ele nasceu, né? Quando ele nasceu, houve um sinal de uma estrela, e assim também haverá sinais no céu a respeito do sol e a lua e as estrelas, apontando que o dia de Jesus vir está muito próximo. O segundo sinal, o segundo grupo de sinais, é os sinais embaixo na terra. Assim como a terra reagiu quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no capítulo 27, e versículo número 51 do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele deu o seu brado de vitória e ali ele entregou o seu espírito, a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar, também ocorrerão sinais embaixo na terra. Atos 2:19, antes da segunda vinda de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo de número 22 e o versículo 22 até o versículo de número 25. São sinais que serão embaixo na terra, né? Aqui na terra. Então, nesse grupo de sinais embaixo na terra, nós queremos frisar sobre os terremotos. É um dos sinais da vinda de Cristo. Esse sinal continua a manifestar-se em várias partes do mundo.
Se compararmos estatísticas sobre o número de terremotos ocorridos, veremos que do nascimento de Jesus até o ano de 1990, aconteceram menos terremotos do que entre 1901 até 1908. E torna-se real em nossos dias a profecia de Isaías capítulo 2, versículo de número, ou melhor, Isaías capítulo 24 e o versículo de número 19. É bem verdade, amados, que terremoto sempre houve na Terra. Porém, com a proximidade da vinda de Cristo, esses terremotos eles têm se intensificado mais ainda, mostrando que a vinda de Cristo está próxima. Um outro sinal que faz parte desse grupo de sinais na Terra é também a questão da fome, né? É um dos sinais que Jesus falou que haverá terremoto em vários lugares e também fome em vários lugares. Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Lucas ele fala, ou melhor, Jesus fala e Lucas registrou sobre esse sinal que Jesus falou, apesar de Lucas não ter sido um discípulo que vivenciou, andou, participou do ministério de Cristo, mas ele foi um grande pesquisador, ele era um doutor, mas ele se interessou tanto pela vida de Cristo, pelas coisas que Jesus fez, que ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz todos os relatos a respeito de Jesus. E aqui, em um desses relatos, ele faz questão de notificar a questão de um dos sinais da vinda de Cristo, que é justamente a questão da fome. É bem verdade que secas e catástrofes e outras causas têm motivado fome em várias partes do mundo. Desde o início do século passado, o mundo tem presenciado períodos de fome na Rússia, na China, na Índia e em outros países, onde dezenas e dezenas de milhares de vidas têm sido ceifadas. Caristias e escassez de víveres fazem parte da fotografia profética dos últimos tempos. E isso você pode ver também em Apocalipse capítulo 6, versículo de número 5 até o versículo de número 6. É bem verdade que existem governos que tentam acabar com a fome no mundo, mas não tem condições de acabar, porque é algo que está profético, é algo que foi proferido, que isso iria acontecer, fomes em todos os lugares, né? Então, apesar de os nossos políticos ter programas para tentarem acabar com a fome, eles jamais conseguem atingir o seu objetivo, porque é algo profético já estabelecido pelo nosso próprio Deus. Um outro sinal aqui na terra, que antecede a vinda de Cristo, é justamente a pestilência. Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Os jornais mostram que doenças incuráveis têm ceifado a vida de milhões de pessoas todos os anos. O câncer, até o momento, não tem uma solução clínica, como também a AIDS, que tem dizimado impiedosamente homens, mulheres e até crianças em todas as classes sociais. Novas bactérias letais são detectadas com uma frequência assustadora. A cólera, a febre tifoide, a meningite e a peste bubônica se disseminam cada vez mais. Com relação à peste, existe uma observação interessante, que em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, onde se fala das causas da morte nos últimos tempos. Uma delas é com as feras
da terra. No original, a palavra traduzida por fera é crivion. Essa palavra é um substantivo genitivo, neutro, plural e encontra-se no diminutivo. Pequenas feras. Isso certamente se refere aos ratos que são causadores das pestes, que foram, os causadores da peste bubônica, conforme os dados da Organização Mundial de Saúde, organismo da ONU, o aumento dos ratos em todo o mundo nos últimos 40 anos tem sido de 600%. Como, por exemplo, se temos os fatos de que na Índia, em 1919, existiam cerca de 8 milhões de ratos. E no ano de 1965, 4 bilhões e 800 milhões de ratos. Muito bem. Mas além dessas pestes, dessas doenças que eu tenho frisado, se você observar que quando se encontra uma cura para uma determinada doença, outra doença pior, ela vem surgindo. Nós estamos vivenciando esse vírus que tem dizimado milhões de pessoas, que é justamente a Covid-19, tem dizimado milhões de pessoas. É bem verdade que já existe a vacina para combater contra este vírus. Porém, é justamente um cumprimento do que a Bíblia ela já vinha falando, que em todos os lugares haviam pestes, doenças, outras incuráveis e outras que seriam curadas, curáveis. Muito bem. O outro sinal aqui na Terra são sinais na vida religiosa. A palavra de Deus tem nos oferecido uma fotografia profética do que haverá entre os povos ao se aproximar a vinda de Jesus. Sejamos vigilantes para que possamos conhecer esses pormenores. Existem vários sinais quanto à atitude dos povos para com Deus e a sua palavra. Então vejamos o seguinte, na questão de sinais na vida religiosa. As perseguições, por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículo 12, Mateus capítulo 24 e o versículo 9 até o versículo de número 10, em vários países o ateísmo tem promovido perseguições contra os crentes em Jesus. O número de mártires tem aumentado durante os últimos 60 anos. Em outros países, tem ocorrido perseguições provocadas por um espírito nacionalista. Acusam os crentes de terem abandonado a religião tradicional e às vezes oficial do país para abraçarem a religião dos brancos, dos capitalistas, dos estrangeiros e etc. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11, lemos a respeito dos que ainda não haviam de ser mortos pelo nome de Jesus. Que todos nós sejamos fiéis a Cristo até a morte. Apocalipse capítulo 2 e o versículo de número 10. O outro sinal relacionado na vida religiosa é o ecumenismo. Jamais em toda a história da igreja houve um movimento de âmbito mundial como o ecumenismo, que tem a finalidade de unir em um só corpo a Igreja Católica e todas as denominações evangélicas, independente de princípios doutrinários. E sabemos que isso
será uma realidade logo após o arrebatamento da igreja, ocasião em que o falso profeta fará com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 12. Esse movimento não passa de uma torre de Babel, ou seja, de uma torre de Babel moderna, que carece de fundamentos aprovados por Deus. A união que Jesus anunciou é diferente. É idêntica à união existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, uma vida espiritual inteiramente submissa à vontade de Deus. Essa é a união que também almejamos. A Bíblia diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o ecumenismo também é um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. E é um grande perigo. E como eu falei, quando a igreja for arrebatada, o falso profeta estabelecerá aqui na face da terra uma única religião. Muito bem. O outro sinal daqui da terra relacionado à religião são falsas doutrinas. Com referente a esse sinal, mencionaremos 3 modalidades, embora existam inúmeras outras. Primeiro, falsos Cristo. Jesus disse que viria muitos dizendo que ele que seria o Cristo, dizendo assim: eu sou o Cristo. Esses daí são chamados de os falsos Cristo. E se for possível, a Bíblia diz que ele até enganarão os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo de número 5. Lucas capítulo 21, versículo de número 8. Esses sempre existiram e ainda existem em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Quem não conhece o chamado Iricristo? Esse cidadão se diz ser o próprio Cristo. Um cidadão que praticamente não conhece nem a própria Bíblia. Em um debate com o pastor Takayama, Takayama o mandou abrir em Mateus capítulo de número 29. Ele foi procurar na Bíblia o capítulo de número 29. E ele disse para Takayama que não tem esse capítulo. E Takayama, na hora, disse: de fato, não tem esse capítulo. Por quê? Porque nem você mesmo lê a Bíblia. Então, existem vários falsos cristos que estão espalhados pelo mundo, né? Alguns já morreram, né? José Carlos de Miranda, por exemplo, era um que se dizia ser o Cristo e que trazia o seu número. O número dele era justamente o número 666, e que a Bíblia nos fala que esse número é o número da besta. Muito bem, então muitos falsos cristos apareceram. Segundo, teologias modernistas, segundo as quais uns negam o Pai e outros negam o Filho e sua divindade. Essas teologias são simplesmente manifestações de espíritos do espírito do anticristo, o espírito da mentira que procura penetrar até no terreno da verdade revelada, que é justamente a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, até o versículo de número 7, ou melhor, capítulo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 10 e o versículo de número 11. Também há os falsos ensinamentos que levam à apostasia, que é um também dos sinais
dos últimos dias, dos sinais dos últimos tempos, ou os sinais dos tempos, do fim dos tempos, a apostasia é um sinal importante à existência de tantas doutrinas erradas que, como um rio maléfico, espalham-se pelo mundo inteiro. O que tem de gente, irmão, apostatando da fé não é brincadeira, viu? Aqui ainda na terra, nos sinais relacionados à religião, estão os escarnecedores. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 3 até o versículo de número 5. A blasfêmia é uma característica básica de um grande número de pessoas ao redor do mundo, tanto ignorantes quanto eruditos, e a Bíblia registra isso como um sinal. Tem muita gente escarnecendo de Cristo, como, por exemplo, um cidadão, em um dos seus shows, estava dizendo que Jesus ele era homossexual. E isso é escarnecer de Cristo. Isso é uma blasfêmia ao público que esse cidadão estava pronunciando. E em questão ainda da apostasia, que me faltou deixar o versículo, onde se encontra, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Então, queridos, estes são um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. No próximo vídeo, falaremos dos demais sinais que ainda existem para a glória do nome de Jesus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.